Vi, gostei, achei que tem situação de reforma, acabei adquirindo, reformamos e hoje está lindo, mas eu tenho sensibilidade para isso. Agora não é todo mundo que tem também, existe uma situação que tombado não quero, tombado não quero. Eu tive casos assim, e não é, o cara tem gente que fala assim, né, ele é uma... É um inculto, uma pessoa sem nível cultural. O cara não quer um imóvel tombado, ele não quer mesmo. Eu já tive casos de juiz, de médicos, de pessoas que têm nível superior, né? A maioria dos casos é tombado, então não quero. É corriqueiro isso, né? Então realmente é uma situação complicada. Gostaria que tivesse tudo bonito, como assim, tá, né? Para dar valor, né? Então esse imóvel nós investimos, ficou bonito, ficou lindo, olha como dá para dar, mas tem um custo alto, enfim, e não é todo mundo que tem condição de enxergar e querer passar por isso, desafiar a situação de patrimônio histórico. Existe também uma situação que eu já debati contra o Ricardo, né? Isso aqui é tudo legal porque a gente tem críticas entre um e outro, mas eu acho que é bem civilizado aqui em Jaú. Eu lembro há 12 anos atrás, em relação à discussão sobre patrimônio, vinha gente aqui, metia a boca e pá, blá, 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 blá. Nós, eu acho que o Ricardo ajudou a gente a educar um pouco essa questão do patrimônio histórico, de a gente aceitar, enxergar, né, um pouco a qualidade de tombamento histórico. Mas existe também uma situação de falta de não conseguir que os preservacionistas enxerguem a visão comercial também, né? Eu só estou dando um exemplo aqui. Esse é um terreno grande, que tem 2.200 metros quadrados, que poderia abrigar uma loja, não tem tombamento, não tem nada, né? Está no centro de Jaú. E, olha lá, 2.200 metros na Campos Sales com a 7, na frente daquele posto do Furlanete lá. Volta, fica naquela lá. Esse imóvel aí está no centro, mas nenhum comerciante quer montar alguma coisa aí, porque ele quer estar sempre mais perto das outras lojas, tal. Marcelo, por gentileza, só tentar concluir em alguns minutos. Tá, só dizer isso daí. Para mim, revitalização do centro é ter comércio, ter residência. E ter residência é vida, é a utilização do imóvel também. Então, aqui em Jaú, nós temos uns 40 quarteirões que não pode ter prédio acima de 3 andares. Tem gente que acha que prédio vai estar adensando, vai adensar mais ainda, vai aumentar mais o trânsito. E isso daí, na visão atual de arquitetura, não é assim que ocorre. Prédio tem que estar no centro, em lugares mais centrais. Prédio é aquela situação que o metro quadrado vai subindo tanto que chega uma hora que não consegue viabilizar e construir uma casa aí. Agora, um prédio, você vai dividir em todas as pessoas que vão morar no prédio. E quem mora no centro não usa muito pouco o carro, porque ele quer morar no centro porque tem loja, tem farmácia, tem supermercado, tem tudo perto, ele vai a pé. Ele se tira trânsito da cidade com verticalização central. Tem gente que pensa ao contrário. Então, é isso que é interessante o debate, mas já foi provado que não é, né? Se fazer um prédio lá no Jardim Paraty, são 100 famílias que vão pegar o carro e vão andar de carro e vão muitas vezes atravessar o centro para ir para o outro lado da cidade. Isso gera trânsito, né? Agora, quem vai morar aí é porque trabalha aí perto ou quer
tudo na mão. Então, não vejo motivo de ter 3 andares, porque é tombamento, zoneamento da região de patrimônio, só poder 3 andares. Próximo. Só estou terminando aqui. Isso aqui é Bauru. Bauru também tem a sua história, como toda cidade tem a sua história. Uma cidade mais progressista já demoliu tudo, já acabou um pouco com a história da cidade, mas desenvolveu muito comercialmente, que gera emprego, gera atração, gera pessoas que mudam para lá, que vão consumir lá, que vai dar vida, né? Prefiro muito mais Jaú a Bauru, só que nós temos que ter um pouco também desse interesse comercial na cidade, para que ela tenha vida, porque senão as pessoas vão mudando de Jaú, e eu percebo muito isso, gente saindo de Jaú. A economia agora tá decadente e tem muita gente caindo fora de Jaú. Então, a gente fica preocupado, a gente gosta de uma cidade que tenha atração, não gente indo embora. Então, é isso aí, eu queria dar essa posição. As minhas 2 sugestões são criar um conselho de desenvolvimento econômico, que não tem, e para esse tripé poder conversar e chegar em consensos. Eu acho que são várias frentes de ideias muito fortes para poder debater: meio ambiente, patrimônio histórico e desenvolvimento econômico. E a outra sugestão minha é a ocupação, ter uma lei para que ocupe os imóveis tombados pela prefeitura. Prefeitura, aqui em Jaú, não tem escritório de prestação de serviço com 20, 30 funcionários. Isso não existe aqui em Jaú, e não é o estilo de advogado. Escritório de advocacia grande tem 5, 6 advogados, não tem... tem 1, 2, 3, aí que tem 15, 20, mas é pouca coisa. Contabilidade, não tem escritórios, e então não consegue... ocupar uma casa com 5 quartos, entendeu? Só a prefeitura que tem, que precisa, né? Eu chego a mostrar imóvel, eu falo, vamos alugar os tombados. Não, quer alugar outros também. Então a própria prefeitura vai contra. Eu acho que tem que ter uma legislação que todos os imóveis para prestação de secretaria da agricultura, secretaria da educação, que está tudo fora da prefeitura, sendo os imóveis tombados. Aí vai ter um pouco mais de valor e manutenção desses imóveis. Certo? Agradeço a fala do senhor Marcelo Prado, muito enriquecedora também. Chamo agora, a uso da tribuna, o senhor Paulo Eduardo Guerra. Só falta um, depois você. Boa noite a todos. A minha fala vai ser breve. Cumprimento o vereador Charles pela iniciativa dessa audiência pública e gostaria de demarcar o secretário, os vereadores que presentes, o público aqui presente. Gostaria de demarcar que uma audiência pública é pouco. Ainda mais quando as falas excedem o tempo. Gostaria de deixar isso registrado. Eu gostaria de... Tem um óculos aqui, não é meu. Para falar de patrimônio, vamos falar da declaração do México sobre políticas culturais. Na declaração, enfatizou que a identidade cultural de um grupo social representa a defesa de suas tradições, de sua história e de seus valores morais, espirituais e éticos, praticados pelas gerações anteriores, não sendo as práticas culturais presentes ou futuras superiores às passadas. Bom, lido isso, eu sou Paulo Eduardo Guerra, sou professor de História, sou educador, gostaria de
pontuar minha fala assim, com algumas questões. Primeiro, quantos imóveis desocupados existem na cidade? Quantos imóveis abandonados existem na cidade? Não estou falando do centro histórico. Para mim, patrimônio não é só centro histórico. Quantos desses imóveis estão no centro? Quantos deles? O que representa o centro histórico na vida da cidade? Atravanca? Um progresso? Será? Então, eu estou colocando algumas questões para a gente pensar. Se a gente não tem dado, fica um achismo, uma impressão minha. Tudo bem, na minha experiência cotidiana, eu percebo que eu não consigo alugar aquele imóvel, lógico. O valor do meu imóvel baixou, lógico. Isso daí não é uma impressão, isso é real. A gente sabe disso. Mas eu gostaria de afirmar para vocês o seguinte, um pouquinho menos, aqui, está ótimo? Desculpa. Eu gostaria de pontuar para vocês o seguinte, como que a gente vai pensar nessas questões sem dados? Então, como que essa comissão tem que trabalhar? Não é que eu que vou ditar que a comissão tem que trabalhar, mas ela tem que estar baseada em números. Senão, a gente está conversando sobre o que aqui? Centro histórico? Tá. E o patrimônio rural? Alguém já parou para pensar que o patrimônio rural pode atrair visitantes? Agora, vamos dar um número bacana. Jaú mecanizou a agricultura. Que é Jaú não, né? Não tem a colheita da cana, mecanizou, suprimiu postos de trabalho. O setor de calçado, olhos visíveis, também decaiu. A metalurgia em Jaú e região, não, é só chamar aqui o Gilberto Vicente, né? O Robertinho falou para mim, Paulo, 80 empresas. Então, não vamos confundir conjuntura econômica com que o patrimônio histórico vai atravancar. Eu tô lançando, isso é um silogismo, né? Eu lanço uma verdade aqui, como se fosse estrutural. Agora, se nós temos 450, não que ela não possa ser revisado, pode ser revisado. A legislação de Jaú é a mais flexível possível. Prédio da diretoria de ensino, grau 1. Tem blindex? Não sei. Tem blindex. Quantas lojas tem blindex? A escola de barbeiro da TID tem blindex. Isso é compatível? Não é compatível? Então, a gente está falando de coisas aqui. É lógico que o comércio puxa emprego, que o comércio é pungente, que é regional, que atrai. Mas, se a Casa Bahia for embora, chega a Romeira. Ué, a Casa Bahia vai sair daqui de um ponto estratégico? Não vai. É eu que penso. Não é eu que penso. Eu não. Não. Vamos aprender a ouvir, porque se a gente quer estabelecer comissão de estudo, não é? É a minha posição. Eu posso duvidar da fala de todo mundo aqui, inclusive da fala de preservacionista. Se você não faz uso social, como assim? As leis existem. As leis existem. Não precisa ser criada mais lei. Está o plano diretor para ser implementado aí. Ou não? Potencial de transferência. Não, transferência de potencial construtivo. Está aí. Fundo do patrimônio. Está aí. A prefeitura alugando os prédios. Está aí. A prefeitura aluga prédio histórico, mas não na quantidade necessária. Num determinado ponto, o que o Saencha fez? Eu vou fazer um preâmbulo aqui, vou fazer um adendo. O Saencha, o que ele fez? Ele colocou caixa d'água para moradores da periferia.
Mas Paulo, utilizou o recurso público para... Utilizou. E por que que esse fundo não pode consertar a calha daquela senhorinha que tem propriedade única? Agora, chega a pergunta. Quantos proprietários únicos nós temos de patrimônio? Alguém pode me responder essa questão? Eu estou provocando, por quê? Provocando o debate, provocando para a gente pensar. Quantos são de espólio? Mostram a casa da Yolanda Mazei. Ótimo. A casa da Yolanda Mazei não está subjúdice. Subjúdice. E tantos outros exemplos. Certo? Então eu quero registrar o seguinte, que nós, lógico que cada um tem sua visão, cada um tem a sua contribuição, lógico que o comércio é pujante, mas o comércio vai ser o maior beneficiário. Veja bem, Fazenda Santo Antônio está tombada. Fizemos um tremendo projeto bacana, Museu da Cultura Negra, que já existe uma lei do Paulo Matter. Existia uma verba de 1.200.000. Cadê essa verba? Esse museu ia servir para o cidadão, mas ia servir para o turismo. Museu da Cultura Negra ia atrair muita gente. Ia atrair gente para se hospedar, mas não aquele turismo de um dia. Turismo de vários dias. Só nós aqui que jogamos fora um setor estratégico como o turismo. Só nós. Quando vem o pessoal lá do Salão Jauense, que vem aí, não acredito, falo, que maravilha essa cidade. É fomentado o turismo aqui? Não. Mas não é culpa. Não vamos por culpa lá atrás. A culpa é nossa, atual. Poder público, mas o poder público, executivo, legislativo e judiciário, sociedade civil, empresários e cidadãos que se omitem. Como não vai fazer um plano por turismo em Jaú? Para fomentar o comércio. Ou não? A terceira idade vem e gasta. Ou eu estou falando bobagem? Alguma bobagem aqui? Abra para ter a palavra. Não? Então, eu gostaria de pontuar o seguinte, que aqui, todos nós estamos no mesmo lado, ninguém está de lado oposto. Pena, nós estamos do mesmo lado, eu estou vendo você fazer positivo para mim. Eu gostaria que a Chalé do Constantino tivesse um uso social pleno, do jeito que era, que você tem condições de restaurar. A Valdete tem casa tombada. Ela não precisou restaurar a casa, ela reformou, normal. Ela falou, Paulo, eu gastei 15 mil. É uma manutenção da casa. Ninguém exige aqui que se faça restauração. Então, gente, nós precisamos começar a falar, não adianta eu falar A ou falar B. Ou você vai, nós vamos falar A e B, mas nós temos que chegar. Então, todo mundo aqui a favor. Mas nós não podemos falar que patrimônio histórico é só o centro histórico. E a Fazenda Riachuelo, Mandaguaí, e a Fazenda que está tombada, Santo Antônio, Sítio dos Assis. E a zona periférica, e a Gomes Botão, e a Rua da Pulenta, então é só o eixo monumental aqui? E a Potunduva, o distrito, o Pouso Alegre, cadê? Imagina você derrubar lá no Pouso Alegre. Só vai comer lá. E que é uma comida boa, lógico, é referência, né? Pode fazer uma. Foi deliberado pela abertura do estudo de tombamento do Pouso Alegre. Eu sei. Mas eu gostaria de pontuar. Eu sei, só para pontuar. Então, ou nós pensamos a cidade como um todo, até quem é comerciante no centro, até quem é lojista, quem tem casa de aluguel, todos nós
quem é professor, imagina o museu a céu aberto que nós temos. E vai preservar só a matriz e 300 metros da matriz? Gente, imagina isso. O Juliano pontuou, não precisa nem do ato da lei municipal. Isso está na Constituição. Lógico que existem maneiras e maneiras, mas é flexível sim. Ninguém aqui engessa nada. Nós precisamos chegar e colocar as leis para funcionar. Só isso. Não vamos confundir conjuntura econômica com estrutura. Não vamos jogar embora uma estrutura que nós temos que vai permitir o renascimento ou o nascimento de um setor na cidade, econômico. Quantas pessoas vão ser empregadas, Marcelo? Quantas pessoas? Eu não sei. Não, eu não posso falar quando. Não. Mas nós temos que tomar pé disso. Estão juntos. Porque fica nas costas do legislativo e eles vão liderar a situação, ou não? Porque o que o Charles está fazendo aqui. Sabe, a minha fala é um pouco menos técnica, ou um pouquinho mais emocional, nesse sentido, que a gente não pode. Sabe? Tem que haver temos que fomentar esse setor. Esse setor vai ser fomentado e esse setor vai ajudar a preservar, e vai ajudar o comércio, vai ajudar a população joense. É isso que eu gostaria de deixar bem claro aqui. Educação patrimonial. Como que a gente vai abrir mão da educação das nossas crianças? A gente precisa ter uma rede de museu. Ou não? Tem museu do café aqui? Não tem. Tem museu do negro aqui? Não tem. Do indígena? Então, o que eu vou fechar minha fala já, vai, Charles. Mas eu gostaria sim que saia daqui mais uma audiência pública, com reuniões e se estabeleça uma Câmara setorial, André, para o fomento do turismo. Isso aqui não sabe, tem Câmara setorial, não é meia dúzia, é gente da sociedade civil participando. Comércio, indústria, todos, poder público inteiro. Cidadãos socialmente responsáveis. André, pode falar. Existe uma diretoria de turismo, eu convidei a Luana, ela está lá, presente, ela vem coordenando o Conselho de Turismo. Recentemente a cidade solicitou a qualificação como município de interesse turístico, está em vias de elaboração de um novo plano, até para consolidar essa solicitação. Então, o trabalho vem sendo estruturado com qualidade, leve em conta o patrimônio, porque não tem como abrir mão do nosso patrimônio. Eu concordo plenamente com você e concordo plenamente também com a posição dos empreendedores, que vem do lado do negócio, e a cidade, eu não acho que já esteja tão mal, mas sempre pode melhorar. E eu acho que essa audiência pública, como você colocou, você tem toda a razão, deve se repetir, e o diálogo de gente qualificada é que vai encontrar caminhos para o município. Eu acho que nós temos tudo na mão. A gente, em vez de a gente se digladiar em discussões semânticas, eu concordo com você, estamos todos do mesmo lado. Então, eu gostaria de deixar registrado aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpe alguma fala minha. Não pode falar. Nós vamos, a Luana do Contur, nós vamos passar o microfone. Tem um microfone aqui? Tem um microfone à disposição. Por gentileza, senhora Luana. Boa noite a todos, meu nome é Luana, sou do Departamento de Turismo.
Queria dar uma acréscimo em relação ao Contur. Sou secretária executiva do Contur, reativamos ele nesse ano. Protocolei o pedido para classificação de MIT, onde dos requisitos é o plano diretor de turismo, que já está sendo elaborado e está 70% dele elaborado. Só que precisa da finalização, do qual a gente já entrou com pedido de contratação também. Eu estava comentando com o Beto Pena até a questão de que nós somos um conselho deliberativo já, de abrimos um grupo de estudos voltado diretamente específico para o patrimônio, para a gente poder também executar e regulamentar as leis já existentes e também, se porventura, a criação de novas políticas públicas. Concordo com o senhor em relação ao fortalecimento econômico e com a preservação de patrimônio também, que, independente do comércio, a gente consegue também dar outras vertentes e criar estratégias para se fomentar isso. Tem o Pouso Alegre, tem a questão do patrimônio rural, que também é muito rico e que se trabalhado pouco também. A questão do Potunduva, do Pouso Alegre e de várias outras vertentes de potencial turístico que dá para trabalhar. Eu, por exemplo, eu já trouxe mais de 50 pessoas em Jaú para ver a Marambaia. Eu, sozinho, isolado. Eu trouxe mais de 30 pessoas para ver uma coruja rara que existe aqui em Jaú. Eu sou observador de aves, eu sou fotógrafo. Eu conheci o Rodolfo, de Mineiros de Tietê. Tem o Rodolfo Guedin. Que faz fotografia lá também. Então, quer dizer, não estou falando isso para... Estou só dando um exemplo. Imagina você todo isso articulado. Está aí o Guilherme Valente, que poderia até falar, né, a respeito disso também. Então, finalizo minha fala assim. Muito obrigado pela atenção. Desculpe se eu me excedi. Obrigado pela contribuição, Paulo Eduardo Guerra. Confesso que hoje conheci a Luana, salvo engano, com a Corporação dos Bombeiros, você tem ajudado a desbravar um rio próximo a Airosa Galvão, com perfeitas qualidades de rafting, que Brotas, uma equipe profissional de Brotas, que disputa campeonatos brasileiros, sul-americano. É você essa pessoa que também está fazendo, acho que rapel na antiga pedreira? Isso, a gente está com vários grupos, eu estou com vários grupos de estudo pelo Departamento de Turismo para fazer esse levantamento de potencial turístico e segmentação. Eu não sei quem comentou em relação ao turismo de aventura, eu estou fazendo esse levantamento por quê? Foi descoberto, né, já existia, foi descoberto não, mas o potencial em relação ao córrego da Ave Maria, que é um ribeirão, como eu já consegui detectar com o Ricardo Dalbó, que é um parceiro também nesse levantamento. E em parceria com o Corpo de Bombeiros, a gente fez uma parceria com o Corpo de Bombeiros de Brotas também, pessoal pentacampeão de rafting mundial, são campeões mundiais, e a gente fez a descida do Ribeirão da Ave Maria, do qual foi detectado a questão de nível 1 e 2 para rafting e contemplativo. Então, tem potencial sim, já foi começado a ser feita a limpeza da margem do rio até do rio, porque ele nunca foi navegado, vamos dizer assim, então tem bastante tronco, tem essa questão do meio ambiente também para a gente trabalhar, educação ambiental, a questão do turismo contemplativo e do estímulo também para o fortalecimento econômico da Potunduva. Também já está em análise um projeto para a antiga FEPASA, do sítio de Potunduva, para a questão da introdução de um parque ecológico, restauração também de lá para fazer um núcleo cultural. Então, são várias frentes que o departamento está tomando. Eu peguei a pasta agora em dezembro, estou tentando fazer vamos dizer assim, arrumar a casa em relação a diretrizes, a questão da formação de políticas públicas, até para que o próprio município consiga dar continuidade nos trabalhos. A questão do conselho também, do Contur, ele foi um pouco modificado em relação ao que ele era, que ele existe desde 2006, para que também o trade turístico municipal, principalmente na iniciativa privada, consiga trabalhar com sustentabilidade em relação ao fortalecimento turístico. Na Pedreira também já está sendo feita análise, tanto atrás do shopping, do Jaú Shopping, como lá no bairro São José, do lado das Águas de Jaú. Também tem a reserva Amadeu Botelho, que já é um turismo fortalecido, para a questão de trabalhar em segmentos. Então, nós temos o turismo de negócios, o turismo religioso, o centro histórico e um potencial a vir aí, que é o turismo de aventura também. Em parceria, a questão do turismo regional do Estado de São Paulo, também, que já está introduzido.
Luana, pela sua colaboração com a comunidade jauense, nessa expertise em esportes radicais, no turismo. Acho isso muito bem-vindo. O Ângelo Boaventura nos lembra que está passando no Câmara Entrevista, inclusive nessa semana, uma reportagem com a sua pessoa sobre toda essa temática que você está trabalhando. Obrigado pela colaboração. Eu quero aproveitar e fazer um convite para todos presentes, que no próximo dia 16 de agosto vai ter o Fórum de Turismo, justamente para a gente poder discutir a questão de política pública, diretriz da visão de cada um. Vai ser no Sim Comércio, com o Beto Pena cedeu o espaço lá para a gente. Então, vai ser das 9 da manhã, meio-dia, no dia 16 de agosto. Quem tiver interesse, eu peço, por gentileza, que faça a inscrição na Secretaria de Cultura e Turismo. Vai ser um prazer receber todos lá. Obrigada pela oportunidade. Agradeço. Quero registrar a presença do provedor da Santa Casa, Alcides Bernardi Júnior, a presença da Valdete Sestari, que trabalha com o Clube da Fotografia de Jaú, do senhor Daniel, seu esposo, que trabalha com o Clube de Carros Antigos, várias pessoas aqui que colaboram com a sociedade jauense e que somam. Ouvi a fala do Paulo Eduardo Guerra, não o conhecia pessoalmente, mas vi o entusiasmo, o conhecimento de causa. E, gente, precisamos dar as mãos nas diferenças e somar em prol da comunidade, tá? Chamo agora o senhor vereador Roberto Carlos Vanucci. Vereador Charles Sartori e membros da mesa aqui, quero saudá-los, Dalbó, nosso secretário André, meu amigo vereador Wagner Brasil, também saudar aqui a todos os presentes e a vocês que nos acompanham e nos prestigiam com a sua audiência através do canal legislativo. Confesso que minha fala vai ser sucinta. Eu me inscrevi depois de ouvir algumas falas aqui e eu entendo que nessa noite é enriquecedor para todos nós. Apesar de um lado os patrimonialistas e conservadores, quando eu digo de um lado não estou separando, é importante ressaltar que todos nós estamos unidos aqui hoje na mesma causa e também o pessoal que tem uma visão empreendedora. E nós, como legisladores aqui hoje presentes, nós somos uma Câmara de 17, respeito a ausência dos demais, por motivos particulares não puderam estar presentes, mas nós viemos aqui justamente para nós nos inteirarmos do assunto, que muitas vezes, claro que nos faltam conhecimentos técnicos, mas nós estamos aqui para poder contribuir com o debate e de fato também realizar a nossa parte no que é da nossa alçada do Poder Legislativo, tirarmos aqui encaminhamentos e o objetivo é torná-los aí proposituras para que possa aí contemplar ambos os lados. Quero aqui parabenizar a fala de todos. Eu já estou acostumado com os debates calorosos e entendo que está dentro da normalidade. É importante quando alguém provoca um debate e o outro também responde, porque isso fomenta a discussão, né? Aviva, na realidade, a discussão e ela se faz importante nesse momento. Ouvi também atentamente a fala do Pena, presidente aí do Sim Comércio, e ele foi feliz quando ele emendou na sua fala que ele cobrou, né, de ambos os poderes, tanto o legislativo quanto o executivo, mas você foi feliz quando você falou raras exceções. E me lembro que
de alguns tópicos que você ventilou aqui na tribuna. A questão da Zona Azul, eu me recordo que eu fiz um requerimento, cobrei, não só dessa tribuna, usando o canal legislativo, mas também da imprensa falada, da imprensa escrita. E, infelizmente, a gente também, como legislador, nós somos limitados e muitas vezes nós nos vemos impotentes diante de alguma situação. Outra questão também que você comentou foi a questão da fiscalização. Eu me lembro que eu fiquei um domingo a tarde toda fotografando os comerciantes, eu digo, clandestino, que vem no nosso município, aqueles baús, né, de caminhão, descarregam ali, aqueles móveis de vime, e com a maior naturalidade e com a maior tranquilidade. Enquanto que de um outro lado vocês pagam seus impostos através da dificuldade que passa, né? Claro que a crise é geral, mas o momento que passa, e eu também trouxe essa casa, essa discussão, fui para a imprensa falada, para a imprensa escrita, e cobrei também a questão da fiscalização, e infelizmente a gente também vê muito pouco em resposta do que a gente cobra. Então, só aproveitei essa oportunidade para fazer essa pontuação, que hoje nós estamos aqui presentes, que vocês possam contar, né, com o Poder Legislativo, para que a gente possa juntos, né, estarmos aí arrumando saídas e também que saiam daqui proposituras que possam contemplar aí ambos os lados, que todos nós, eu não tenho dúvida que o interesse comum é o melhor para o nosso município, para a nossa cidade. Eu me sinto satisfeito com o debate, com o teor, com os argumentos aqui e com a riqueza das informações. Espero que tenham outras reuniões para que futuramente, né, Wagner, a gente possa também contribuir com o debate, com dados, e que todos nós possamos ganhar com tudo isso. Muito obrigado, senhor presidente. Quero parabenizá-lo pela sua coragem, um assunto polêmico, onde poucos, né, têm aí a coragem e a disponibilidade de estar no meio dessa discussão. Então, parabéns e agradeço a oportunidade e o convite por fazer parte hoje dessa discussão. Muito obrigado. Agradeço sua fala, nobre vereador Roberto Carlos Vanucci. Chamo para esta tribuna, para fazer uso da palavra, o senhor Josrael Rezende, representante da FATEC Jaú. É importante, enquanto o Josrael se dirige à tribuna, nós conseguirmos, Dalbó, André, os membros da comissão, demais participantes, condensar um documento final após uma segunda audiência pública, onde norteie todos os passos que os senhores desejam caminhar, tanto preservacionistas, quanto comerciantes e investidores. É importante, após a segunda audiência pública, conseguirmos realizar um documento base para nortear e a partir desse documento, cobrar gestões posteriores de executivos, legislativos, empenho do Poder Judiciário para se executar, para que isso não seja em vão. Com a palavra, o nobre professor da FATEC, Josrael Rezende. Muito obrigado. Boa noite a todos, membros da mesa, público. Eu gostaria de começar só acrescentando alguma coisa no histórico que o secretário de Cultura fez. O vereador Antenor Zago aprovou, no início desse século, uma lei que dava ao CONDEMA, o CONDEMA tinha que dar um parecer sobre todas as demolições de prédios históricos na cidade, na época que eu era presidente, que foi um avanço, e foi daí que nós começamos a estudar a criação do Conselho, e foi de lá que surgiu a legislação do COMPAC, que hoje, no meu modo de entender, garantiu a preservação do patrimônio histórico, por ser um conselho deliberativo. Ainda me lembro bem, normalmente se tem muito medo de conselho deliberativo, aí a sugestão para o prefeito, que eu que fiz inclusive, mas então coloca o secretário de Cultura como presidente do conselho, e isso aconteceu, e hoje o conselho funciona exatamente por ser deliberativo. O Conselho de Patrimônio não fica 3 anos e meio sem ser nomeado, porque senão as coisas não andam. Não é que nem o Conselho de Meio Ambiente, né, que vergonhosamente precisou da ação do Ministério Público
abrir um inquérito civil para ele ser nomeado, porque senão não teríamos condema. Então, a democracia na área ambiental, pelo menos na cidade, voltou não faz muito tempo, por força da ação do Ministério Público. Mas, enfim, eu gostaria de começar também, de continuar, e parabenizar o Ricardo Dalbó por esse trabalho que ele fez ao longo desse ano, garantindo que essa lei fosse cumprida, porque tem muita lei, como foi dito aqui, que não é cumprida, né? Então, acho que merece os parabéns, Ricardo. Ele é sozinho. Talvez se tivesse menos funcionários por motivos políticos na prefeitura e mais técnicos, talvez a coisa funcionasse melhor, né? Fica aí uma sugestão para a Câmara e para as próximas gestões, de diminuir o número de cargos comissionados e aumentar o número de técnicos do poder público nesta função. O Dalbó iniciou o trabalho como comissionado, e depois ele prestou um concurso, foi efetivado. Então ele desempenhou também como comissionado. Mas é preciso ter essa transição para os comissionados. Não com cunho político, quero deixar claro isso. Fui convidado. Enfim, não justifica o excesso de cargos comissionados, principalmente por favores políticos, como o próprio Beto Pena falou muito bem aqui, se preocupa-se muito com a eleição e pouco com o município. Essa é que é a verdade. A perpetuação do poder infelizmente, é a regra no nosso país, não é só na nossa cidade. Eu acho que tem duas coisas aqui que são distintas. Uma são os imóveis tombados, e eu concordo em gênero, número e grau que não pode ser um mico para o proprietário. Ele tem que viabilizar e tem que ter esse imóvel viável, e surgiram várias ideias aqui em relação a isso. Outra é o desenvolvimento de Jaú. Ninguém é contrário ao desenvolvimento de Jaú. Nós podemos até discordar da forma como esse desenvolvimento se dá, se tem que ser destruindo aquilo que a gente tem de patrimônio histórico. No meu modo de entender, não tem que ser. Atribuir ao patrimônio histórico essa estagnação de Jaú, eu acho que não. Nós estamos estagnados porque não temos lideranças fortes, porque o poder público não foi competente para atrair investimentos para a cidade, né? Então, nós temos que olhar nessas cidades e ver o que eles fazem. Será que essas cidades que são as 100 melhores cidades para viver, o que elas têm que nós temos, ou o que nós temos que elas não têm? Né? Será que elas também têm dono? Porque aqui em Jaú parece que a cidade tem dono, tem donos, né? Então são coisas que precisam ser pensadas e faladas e cutucadas. Não acho correto você dizer que a cidade não se desenvolve por causa de 450 imóveis. Não é verdade, não é verdade. Aqui mesmo foi dito, 40 Casas Bahias fecharam. Será que as 40 fecharam por causa do patrimônio histórico? Claro que não, por causa de uma crise. E se fechar aqui, abre outra coisa. Não acho que seja um problema nosso a Casas Bahia fechar, né? Como várias redes dessas grandes quebraram. Então, aqui mesmo foi dado exemplos, né, com esse lote que foi vendido de 3 mil metros quadrados, o comércio pode ir para outras áreas. O comércio pode se mudar, igual o que aconteceu na Doutor Quinzinho. Não acho que você tem que adensar e tem que ser só o comércio de venda. Eu acho que o potencial do turismo é enorme. Nós temos que discutir um plano de desenvolvimento para a cidade, um plano de desenvolvimento, um conselho de desenvolvimento sustentável, um outro tipo de desenvolvimento para a cidade, que gere emprego, que gere riqueza, mas não é só o comércio, que também é super importante, não quero aqui retirar a importância e compreendo as agruras e as aflições, mas é preciso olhar, ter uma visão um pouco mais ampla, olhar de uma forma um pouco mais sistêmica e não pensar só no seu negócio, né? Pensar na cidade como um todo, no que é bom para a cidade, o que pode gerar recurso. O Paulo deu exemplos aqui, eu acho que o turismo aqui na nossa cidade tem um potencial. Eu não sou daqui, todos os meus familiares que vêm para cá ficam apaixonados pela cidade. A cidade tem um excelente potencial que nós não sabemos aproveitar. E se a gente destruir esse patrimônio histórico, aí é que nós não vamos saber mesmo. Então, acho que essa discussão, ela é fantástica, né? Todo o debate é fantástico. Por isso que eu fiquei muito indignado, e volto a insistir aqui, com a questão do Condema não ter sido nomeado. Nós ficamos 3 anos e meio sem discutir meio ambiente na cidade. Durante esse tempo, muitos crimes ambientais foram cometidos, alguns pela própria prefeitura, né? E outros com a conivência dela. Muitos crimes, por falta de debate, por falta de discussão. Então é preciso pensar, hoje,
Se a gente não tem essa lei de patrimônio funcionando, e não tem esse cara aqui trabalhando em função disso, os casarões de Jaú seriam como as árvores. As árvores de Jaú, se a gente bobear, não vai sobrar nenhuma. Porque é impressionante. Parece até que estão trocando a árvore por voto. Eu corto a árvore e você vota em mim, porque não é possível a quantidade de árvore que tem sido. As árvores têm sido erradicadas, mutiladas, desprezadas, desrespeitadas, destruídas no município. Isso é uma constatação que você não precisa ser técnico para ver, basta você observar. Coisa que em Araraquara não é só a Rua 5, Araraquara tem um plano municipal, um plano diretor de arborização urbana. Araraquara é um exemplo, a gente tem muito a ver com Araraquara. Será que aqui em Jaú a gente está tão aberto para as pessoas de fora, para os empresários de fora, como está Araraquara, como está Botucatu? Então, nós precisamos pensar efetivamente o desenvolvimento da cidade. Discutir o patrimônio é importante, é claro, os proprietários, eu discordo, André, tem que haver isenção de IPTU, é fundamental que haja isenção, não só para isso. Curitiba, por exemplo, dá isenção de IPTU para quem não impermeabiliza o solo, para quem melhora a drenagem, para quem capta água de chuva, porque isso barateia o custo da cidade de fazer galeria, né? Então, tem muita coisa que precisa ser vista. O plano de desenvolvimento da cidade, nós estamos gastando milhões de reais para recapear a cidade inteira. Será que é isso que a cidade precisava? Não sei, eu acho que não. E vocês acham que é isso que a cidade precisava? O nosso problema, o Beto Pena tocou no assunto, o centro está abandonado, é lixo, é ambulante. Você não consegue estacionar no centro, porque a Zona Azul não funciona, é um absurdo. Não há fiscalização. Enfim, se desestruturou a Secretaria de Transportes, que tinha sido criada. O que se tem aqui é que muda o governo, desestrutura tudo e começa tudo do zero. Aquilo que estava dando certo, parece que não pode continuar dando certo, porque foi o outro que fez. Quer dizer, isso é uma visão arcaica, absurda, e tem que estar preocupado com o poder, tem que estar egocêntrico, está pensando só em aparecer. Então, é preciso pensar as coisas de forma diferente. É preciso pensar as coisas de forma diferente. Nós temos um patrimônio aqui que foi feito em cima da destruição de outro. Eu não sou fã do Vila Nova Artigas, respeito, etc., mas as construções do Vila Nova Artigas foram feitas em cima de patrimônio que foi demolido, destruído, a própria prefeitura, etc. Então nós vamos incorrer no mesmo erro, quer dizer, tem tanto espaço vazio, espaço urbano vazio na cidade, será que é tão necessário destruir essas 450 casas? Não, nós temos que garantir que essas 450 casas sejam, acho que essa ideia de que a prefeitura só aluga esses imóveis, se isso for possível, acho que isso é de fundamental importância, criar um fundo municipal para isso, tombar casa por casa para que se tenha acesso à Lei Rouanet ou outras leis de incentivo para se restaurar, para fazer. Nós precisamos descobrir novos caminhos, precisamos nos unir e descobrir novos caminhos, mas não aqueles caminhos antigos de destruir tudo. O centro está cheio, as ruas são estreitas, quer dizer, será que é para lá que nós temos que desenvolver? Mesmo no centro, tem espaços vazios no próprio centro que você consegue, ou você vai demolir para fazer um estacionamento? Quer dizer, então, eu sinceramente entendo que não esses 450 imóveis que estão atravancando o desenvolvimento de Jaú, vocês me perdoem. Eu acho que é muito simplista, tem outras coisas aí que estão acontecendo, né? Que o Jaú perdeu, Jaú teve problema com a indústria de calçado, com a indústria canavieira, perdeu um monte de emprego, ninguém tem dinheiro, a criminalidade está aumentando, a quantidade de furto de residência está aumentando e ninguém está fazendo nada. E não são esses 450 imóveis que vão resolver essa questão. É preciso uma política realmente, e eu não estou vendo nenhum avanço nesse sentido. É preciso criar esse conselho, um conselho de desenvolvimento econômico, sustentável, que seja deliberativo. É preciso avançar nessas discussões, é preciso mais democracia e menos autoritarismo. É preciso estar mais aberto, né? É preciso estar mais aberto, eu acho. Obrigado. Professor Josael Rezende, agradecemos a sua colaboração. Se o senhor também quiser anexar a essa Assembleia, pode fazer até o dia 2 de setembro. É importante esse tipo de conhecimento. Com a palavra, o nobre vereador Wagner Brasil de Barros.
Boa noite a todos e a todas. Queria cumprimentar o vereador Charles pela iniciativa dessa Câmara Municipal em promover essa primeira audiência, né, pública sobre patrimônio histórico. Eu acho que é importante isso daqui, é importante esse debate, a participação popular é importante. Eu acho que aqui hoje, nessa noite, iniciou o que deveria ter sido feito há muito tempo atrás e não foi feito, desde quando foi criado um plano diretor no nosso município, desde 2016, já devia ter feito essa audiência e não foi feito lá atrás e agora está sendo feito aqui. Parabéns. O que eu gostaria só de falar a respeito dos 450 imóveis que nós temos na cidade. Eu acho que alguns imóveis, sim, tem que se reaver. Vou citar um exemplo do imóvel que eu citei com o Dalbó, na rua Quintino Bocaiúva, lá do asilo. Nós temos um imóvel lá, um imóvel praticamente no centro da cidade, que não é utilizado, que ali poderia ser utilizado sim, para você colocar um comércio ali no centro da nossa cidade, um comércio grande que pode gerar emprego. Existem sim empresários que querem investir na nossa cidade, que querem investir sim naquele local, só que lá é preservação 1, certo? E aquele imóvel, na realidade, lá atrás, ele foi preservado, certo? Porque ali se queria colocar o hidroavião de Jaú, na época. Foi preservado para se colocar o hidroavião, porque tinha que ser preservado para poder receber, através de um projeto que fizeram, através da Lei Rouanet, para vir incentivo, para poder trazer o hidroavião. Por que não reaver isso? Por que não reaver esse prédio? Onde que pode gerar emprego para a nossa cidade? Tem empresário de fora que quer investir naquele local. Ele veio me procurar aqui na Câmara. Então eu acho que tem alguns pontos da cidade, sim, que tem que ser reavisto, tem que se reaver. Nós temos que gerar emprego. Nós estamos numa situação difícil no nosso país. A nossa cidade não está dentro disso também. Eu acho que a gente tem que se preocupar, sim. E quando se fala em turismo, nós temos um potencial muito grande na nossa cidade que tem que ser explorado. Nós temos 16 quilômetros de margem do Rio Tietê que tem que ser explorada, essas 16 quilômetros de margem. Trazer o turismo náutico, o turismo religioso, o turismo da saúde, turismo gastronômico. Nós temos muita frente que nós temos aqui na nossa cidade, nós temos que explorar o que nós temos. Deus nos deu o Rio Tietê. Olha que maravilha, gente, 16 quilômetros. Quando se fala em Rio Tietê, imagina aquele Rio Tietê de São Paulo, não imagina o Rio Tietê que nós temos aqui. O que falta? Falta, sim, reunir a sociedade, os empresários, certo? Setor hoteleiro, setor gastronômico, reúne todo esse povo, chama junto, vamos investir, vamos ajudar, vamos fazer um plano. Vamos fazer um plano regional. Barra Bonita tem hoje lá o passeio turístico. O pessoal vem de São Paulo hoje, em Barra Bonita, faz um passeio de barco, almoça dentro do barco, vai na feirinha e vai embora. Nós temos um território do calçado. Então, gente, eu acho que essa iniciativa de hoje é um passo que a gente vai dar, certo? Eu acho que sim, tem que fazer um conselho, sim, de desenvolvimento na nossa cidade. Vários segmentos têm que fazer parte desse conselho. E a gente vai estar aqui à disposição. Eu fiz vários requerimentos e está na casa desde 2013 para que se reative e faça o plano de turismo na nossa cidade, reative o CONTUR, que é o Conselho de Turismo, certo? E que traga a nossa cidade e faça plano junto ao governo do estado do interesse, que a cidade seja de interesse turístico para receber recursos, gente. A partir do momento que você se torna de interesse turístico, o Jaú começa a receber recurso para investir no turismo.
Então, a partir do momento que foi contratada, assim, uma diretora de turismo lá agora, que está fazendo esse plano de trabalho, que está organizando, com certeza, a partir do próximo ano, Jaú vai sim receber dinheiro na área de turismo. Muito obrigado. Obrigado pela palavra, vereador Wagner Brasil. Dobó quer fazer alguma consideração? Tá ok. Acho que essa casa ela pode dar um grande passo significativo, Wagner, aliando a visão, salvo engano, do Beto Pena, quando falou que deveria fomentar e contratar uma equipe técnica de visão imparcial. Acho que pela lei orçamentária que podemos fazer emendas no fim desse ano, é possível a gente determinar para o Compac, salvo engano, até conversamos disso aí, direcionar uma verba, 50 mil, 100 mil, alguma coisa, você precisa levantar isso, deixar a dotação orçamentária, que esse dinheiro não tem como cair do céu, é um dinheiro muito significativo, expressivo e necessário para continuar toda essa jogada que nós tentamos armar aqui para dar certo, para Jaú ganhar. Tá? Pois não, dá bom. Na lei de criação do Conselho, existe a observação da criação de uma Câmara Técnica, que seria mantida às custas das secretarias afins, ou no caso da Cultura, ou no caso da Secretaria de Projetos, planejamento de obras não existe mais, mobilidade urbana, ou qualquer outra secretaria que tenha técnicos que não são só da área de arquitetura ou de história. Existem outros técnicos, na área jurídica, por exemplo, a gente sempre acaba se esbarrando em alguns obstáculos jurídicos. Se pode isso aqui, não pode, a proposta, por exemplo, é possível dar isenção de 100%? Não pode, pode até no máximo 95%. São questões que uma assessoria jurídica ajuda bastante. No Compac, a gente tem a cadeira da OAB, o que é extremamente importante, mas para as reuniões do Conselho. A criação de um corpo técnico de apoio, se realmente essa verba for possível, será extremamente bem-vinda. Obrigado. Então, considera, por parte, já vejo aqui acenando positivamente os vereadores, eu acho que é de se colocar, então, positivamente isso para o orçamento de 2017. É o start aí, não tem como fomentar essa discussão com esses agentes, por exemplo, que o Juliano Meneghello conhece, possa convidar a participar, que o senhor conheça. Salvo engano, você falou de um especialista, quando começou isso, um senhor da USP, de onde que ele é? Benegassi. O Benicassi, que participou. Então, lógico que... Minha opinião, Charles, é que, pensando aqui no nível de qualificação, né, de cada dos membros que participaram dessa audiência pública, cada um com mais ou menor conhecimento em uma área ou outra, é mais uma provocação que nós estamos fazendo aqui, e apontando problemas. Eu acho, minha sugestão, que seria importante que a cidade concretizasse, como fez Curitiba nos anos 40, quando fez o Plano Agache, que criou o eixo de desenvolvimento para Curitiba, como o Rio de Janeiro fez, como Pereira Passos foi para o Rio de Janeiro, chamar um urbanista renomado, somar com atores locais com o conhecimento que nós já temos, e traçar um projeto para a cidade para 50, para 100 anos, como as cidades que se organizam fazem. E eu tenho certeza que esse especialista vindo, ele vai discutir, vai colocar essa questão da preservação do patrimônio como essencial, e podemos, como foi o Vladimir Benicassi, naquela época, com conhecimento técnico, e que nós temos aqui também, gente,
o Dalbon é um, Meneghello, Paulo Guerra, tantas outras pessoas, discutir essa questão com maturidade, com inteligência, que a inteligência é fundamental. Existe conhecimento disponível no mundo inteiro para isso, inclusive no Brasil e em Jaú. Então, formar essa comissão com vistas a elaborar um projeto para a cidade, para o futuro da cidade, que pense de forma sustentável a questão ambiental, econômica e turística, com certeza. Por gentileza, a Valdete Sestari vai se pronunciar, até porque, Valdete, registra em ata digital. Por isso faço questão de pedir a Vossa Senhora. Eu gostaria de sugerir o nome da arquiteta e paisagista de Amparo, Rita de Cássia Carrara Castan Carvalho, que fez parte desde o início dos trabalhos sobre o patrimônio, há 30